Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, que bom estar com vocês. Mais uma manhã, mais um domingo. E lembrando que estamos estudando as parábolas do reino, Mateus 13. E no domingo passado, eu mencionei que quando nós olhamos para as parábolas do reino, podemos perceber algumas coisas muito importantes, muito importantes. Em primeiro lugar, Jesus revela princípios claros sobre como o reino de Deus funciona e sobre o que ele é. Ok? Isso lembrando um pouco, domingo passado. Falei anteriormente e reitero que Jesus não vai jogar essas parábolas ao ar com um sopro de relativismo, implicando que o que as pessoas entenderem, isso é a verdade. Não é assim que funciona essas parábolas. Não tem espaço para relativismo no verbo vivo, mas sim intencionalidade. Em segundo lugar, lembrando um pouco, eu também comentei na semana passada que as parábolas vão revelar aquilo que está no coração das pessoas também. Jesus usa esse recurso para encobrir verdades daqueles que têm os corações endurecidos e ao mesmo tempo vai revelar aos seus discípulos, aos seus filhos, princípios essenciais sobre a realidade do reino dos céus. Ok? E tem algo que eu considero de profunda importância nesse processo, porque mesmo sendo uma narração de Mateus no Evangelho, mesmo Mateus frequentemente dando detalhes sobre o texto, detalhes de narrador, ele não dá explicação para algumas das parábolas, não expressa o que Jesus entende sobre certas parábolas. Porque a gente vê, para algumas parábolas, como a do semeador, a do joio, ele escreve a explicação que Jesus dá. Jesus, versículos depois, dá uma explicação sobre o que quis dizer isso aos discípulos. Agora, como por exemplo, a da semana passada do grão de mostarda do fermento, Jesus não dá uma explicação, pelo menos no texto nós não vemos. E nem a que a gente vai ler hoje, que são as parábolas do tesouro escondido e da pérola. Então, as explicações que ele escreve das outras parábolas, a gente vê que Jesus não dá as explicações para o seu povo, para todo o povo, para a multidão, mas ele dá as explicações só para os discípulos, ok? Mas se a gente vê em relação às seguintes parábolas, a gente não vê uma explicação de Jesus, nem para os discípulos, pelo menos no texto. Mas se a gente vê depois o texto, nos versículos abaixo do que a gente vai ler hoje, Jesus pergunta para eles: vocês entenderam o que eu falei? E os discípulos dizem que sim, que eles compreendem o que Jesus estava falando. Finalmente eles começam a compreender. E o que nos leva a um detalhe que eu creio que é muito importante, porque, lembrando do contexto da parábola que a gente vai ler hoje, no versículo anterior das parábolas que a gente vai ler hoje, Jesus tem acabado de explicar a parábola do joio, e o joio no meio do trigo, onde ele contou a parábola para a multidão e faz a explicação para os discípulos. E aí, depois das parábolas que a gente vai ler hoje, ele não dá uma explicação, mas assim que ele conta a parábola, ele já pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu falei? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E assim a gente consegue deduzir que Jesus está contando essas parábolas somente para os discípulos, naquele momento. E a gente pode perceber que Jesus aqui vai ter o propósito de revelar e não somente ocultar verdades, mas revelar. E a revelação de Cristo, a revelação que Cristo dá, vai ser muito mais profunda do que qualquer um poderia prever. Porque Jesus, uma e outra vez, nesse capítulo, vai usar imagens símiles para descrever o que é o reino de Deus. E afinal, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Quando Jesus usa a palavra o reino dos céus, o que é o reino dos céus? A gente vê o reino dos céus
é como o semeador que semeia a boa semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, é semelhante ao fermento, é como o tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante ao negociador de pérolas, é semelhante a uma rede, é semelhante a um pai de família, a gente vai ver depois, pela noite. Afinal, o que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? E entender o que é o reino dos céus é essencial para compreender todas as parábolas. É essencial. E aqui a gente vai para o texto, a partir do versículo 44, Mateus 13, diz assim, vou ler as duas parábolas seguidas: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E a compra. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, como é bom ouvirmos a Tua palavra, Deus, ouvirmos o que o Senhor diz, Pai, revelado na Tua palavra, Deus. Que esta palavra, pelo Teu Santo Espírito, confronte os nossos corações, confronte a nossa vida e nós sejamos transformados, Pai, e apliquemos essas verdades na nossa vida, Pai. Pelo Teu poder, Deus. Fale conosco, nos auxilie, Deus. Porque nós precisamos do Teu auxílio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu queria trazer é que quanto maior o tesouro, maior a entrega. Pode colocar aí no slide. Quanto maior o tesouro, maior a entrega. Focando na primeira parábola, nessa parábola do tesouro escondido. Em primeiro lugar, é importante perceber que o homem encontra o tesouro oculto e o encontra totalmente por acaso. Totalmente por acaso. Possivelmente um trabalhador do campo, um arrendatário da terra, porque se fosse um ladrão de tesouros, ele poderia ter pego aquele tesouro e fugido, não é mesmo? Outra coisa importante é que o tesouro que aquele homem encontra, sem dúvidas, tem mais valor do que tudo que ele já possui. Porque ele vai e vende tudo o que tem. Vai e vende tudo o que tem. Sem pensar muito. Então ele tem grande pressa, grande alegria em vender tudo o que tem para comprar aquela terra e ter aquele tesouro. E o que Jesus então quer dizer com essa parábola? Eu me lembro de uma história com meus pais, muitos anos atrás. Como vocês já sabem, meus pais são missionários, ficaram por 12 anos na Espanha. E lá, quando eu ainda era pequeno, um dia a gente estava passeando e um homem veio pedir ajuda para os meus pais. Meus pais, dispostos a ajudar, ouviram o homem e aflito, esse homem explicou a situação complexa sobre como algumas horas depois ele ia deixar a Espanha, em algumas horas, e ele tinha uma câmera que ele queria vender para ajudar em certos custos. A câmera que ele estava vendendo era boa para gravação, estava num preço muito abaixo do normal, e os meus pais, vendo que a história tinha nexo, o homem estava bem arrumado, viram a câmera, viram que ajudaria muito a eles gravar nossas lembranças, pela urgência do homem, pensando que seria uma ótima oportunidade, eles decidiram comprar a câmera. O que aconteceu? A câmera era uma réplica, quase perfeita. Quando foram usar, não funcionava a câmera. Foi um golpe, um golpista. A ideia é que meus pais, eles não estavam à procura da câmera. Ou pelo menos eles não saíram de casa naquele dia pensando, vamos comprar uma câmera hoje? E quando encontraram, sem querer, basicamente, o homem veio,
a promessa daquele tesouro fez com que eles tomassem uma atitude, de certa forma, irracional. E essa é a realidade, que o tesouro faz com que entreguemos tudo com alegria, sem pensar duas vezes. A entrega é proporcional ao tamanho do tesouro. A entrega é proporcional ao tamanho do tesouro. E a priori, essa parábola vai transmitir aspectos dessa história. De que frente a algo que a gente considera como um tesouro, nós somos capazes de tomar decisões arriscadas. De até mesmo abandonar tudo para ganhar um bem maior. O homem da parábola, depois de encontrar o tesouro, volta a esconder ele, como diz o texto. E ele vai e vende tudo o que tem, vende os seus bens para depois comprar aquela terra e o tesouro, ok? Mas você pensa, e se quando ele voltasse para comprar, imagina, ele foi, vendeu tudo, demorou um tempo, imagina que quando ele voltasse, outra pessoa tivesse vindo antes comprar daquele campo. E se? E se alguém roubasse o tesouro enquanto ele estava fora? Alguém viu ele encontrando o tesouro escondido? E a realidade é essa, que se o que se encontra não é valioso, não há necessidade de arriscar algo. E o homem arriscou e comprou aquele campo. Mas essa parábola tem algo ainda mais profundo, tem algo mais escondido nesse processo. Qual é o tesouro ao qual Jesus aqui se refere? Capaz de fazer com que alguém venda tudo para tê-lo. Capaz de fazer com que uma pessoa tome um gigante risco. E a gente volta àquela pergunta que a gente fez no início. Afinal, o que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Porque aqui Jesus compara diretamente o reino dos céus ao tesouro escondido. E assim como disse antes, Jesus tem feito isso com todas as parábolas. Então, eu continuo a pergunta. Quem é o semeador que lança sementes no campo e alcança os seus? Quem é o semeador que planta a boa semente para dar fruto para a eternidade? Quem é o grão de mostarda que morre e cresce como uma árvore onde qualquer um pode se aninhar? Quem é o fermento que traz influência sobre tudo? Quem aqui é o tesouro escondido? Quem aqui é o tesouro escondido? Cristo. É o próprio Cristo. Cristo é o tesouro escondido. Cristo é o tesouro escondido. Então, o que é o reino dos céus? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Cristo tem falado de si diretamente aos seus discípulos. Tem falado uma e outra vez sobre quem ele é e o que a sua presença causa onde quer que ele chegue. E isso não é algo que Jesus faz como uma novidade, mas ele frequentemente usa símiles, usa tipos para falar de si mesmo. Ele é o verbo encarnado, o pão da vida, a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida. A videira verdadeira, a água viva. O Cordeiro de Deus, ele é o noivo, ele é a pedra angular. O médico, a semente que morre para gerar a vida. Ele é a presença encarnada do reino dos céus. Eu dei uma de Hernandes agora, né? Vários. Mas ele é a presença encarnada do reino dos céus. Onde ele está, o reino dos céus está. O reino dos céus encontra o seu foco, a sua realização e a sua personificação em Cristo, Jesus. E agora, quando Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, ele está pegando pesado, porque ele está contando qual é a reação natural ao encontrar algo precioso. Jesus não é o bem mais precioso que a criação já viu? Não seria Jesus o bem mais precioso?
que a criação já viu. E essa é a resposta inevitável daqueles que têm um encontro com Cristo e têm os seus olhos e coração aberto. Lembre da resposta da mulher samaritana no poço, dos discípulos dele ao verem o Cristo, ao perceberem que é o Cristo, de Paulo quando ele é alcançado de forma poderosa. Quando o coração é aberto à verdade do Evangelho, a pessoa entende que em Cristo a sua vida tem um objetivo primordial: viver para a glória de Deus e desfrutá-lo para sempre. Viver para a glória de Deus e desfrutá-lo para sempre. É o que a gente encontra na primeira pergunta, por exemplo, do Catecismo da Confissão de Fé, do Catecismo Maior de Westminster. Viver para a glória de Deus e desfrutá-lo para sempre. É o que a gente vê na palavra. Ou seja, como discípulos, a gente entende que a nossa vida voltou a ter o objetivo que tinha inicialmente, quando foi feita. Agora vivemos nesse objetivo, sim, abrindo mão com alegria de todos os outros objetivos que tínhamos que não incluíam a Deus. E a primeira resposta do coração endurecido é: nossa, eu vou perder tudo que eu tenho, então? Vou perder tudo que eu tenho? Quer dizer isso? Minha resposta a isso é: talvez sim. Talvez sim. É o que Jesus pediu ao jovem rico: que vendesse tudo o que tinha, que entregasse os pobres e o seguisse. Ou quando Jesus chama outro homem para segui-lo, e este fala que precisa voltar para enterrar o seu pai, e Jesus fala: deixe os mortos enterrarem os mortos e me siga. E essas passagens não vão significar que Jesus desconsidera responsabilidades familiares, responsabilidades financeiras, mas vai ressaltar que a missão do reino dos céus é suprema e às vezes vai exigir decisões radicais. Às vezes exige, talvez não às vezes, sempre exige sacrifícios. É o que Jesus pede a alguns aqui, que são tentados em diversas áreas, como por exemplo a área sexual. Jesus pede para que se abstenham e entreguem a sua sexualidade a Ele. É o que Jesus pede a alguns que digam não à família por amor de Cristo. Uma família, por exemplo, muçulmana que rejeita o filho, que se torna cristão, ou até mesmo algumas pessoas que estão aqui hoje no nosso contexto, que foram abandonadas pela família ao se renderem diante do conhecimento de Cristo Jesus. Deus é o que Cristo pede de nós em todas as áreas da nossa vida. Deus pede de nós aquilo que Ele entende que precisa pedir e nos dá o que nós precisamos. Não quer dizer que não dói no processo, mas Ele nos dá o presente mais precioso do que jamais poderíamos imaginar. Ele nos dá Ele mesmo para sempre, assim como a gente vê em Mateus 19, 29, como tem aí na tela. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mesmo em dor, a nossa resposta é sim. Eu quero Cristo e não trocaria esse estado no qual estou de poder ver a beleza de Cristo por nenhum bem que o mundo possa me dar. O Salmo 73, como tem aí também na tela: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mateus 16. Está aparecendo aí na tela?
Mateus 16, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Ou João 6, 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E Jesus, assim, em seguida conta a seguinte parábola. Como a gente vê no versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E nos leva ao segundo ponto. E esse sermão só tem 2 pontos, tá? Não fiquem esperando o terceiro ponto. Só vai ter 2 pontos, tá bom? Para a alegria de vocês. Mas são 2 pontos um pouquinho maiores. Então, vai dar na mesma. Não se alegrem tanto. Mas quanto maior a entrega, maior o amor. Maior o amor. E eu vou trabalhar nisso a partir dessa próxima parte do sermão. E aqui a gente percebe que tudo toma proporções ainda maiores. Primeiro porque se não colocássemos a ênfase sobre o que é o reino dos céus, se a gente não tivesse colocado essa ênfase que o texto trabalha, que fala diretamente sobre Cristo, nós seremos levados a perceber que a segunda parábola é basicamente uma reverberação da primeira. E é o que geralmente se faz quando não se presta devida atenção ao texto. E passou também despercebido aos meus olhos, até que tive uma conversa com o pastor Wellington, ele me ajudou a perceber algumas coisas, mas esse texto são interpretados geralmente da seguinte forma: o tesouro que encontrei sem querer é Cristo, e eu vendo tudo para tê-lo. A pérola que encontrei enquanto procurava Cristo é o Cristo, e eu vendo tudo para tê-lo. Parece que é uma confirmação dessa entrega, desse desejo por entregar tudo por Cristo. A gente vende tudo para ter Cristo. E isso em si fala de verdades preciosas do Evangelho. Mas parar por aí pode nos levar a um movimento perigoso de pensar que vai partir somente de nós o encontrar e entregar tudo por Cristo. E isso é muito perigoso. E por isso que a parábola da pérola nos leva, na verdade, a perceber algo ainda mais profundo. E é que Cristo não se compara à pérola. Cristo não está se comparando à pérola nesse texto. Ele não fala o reino de Deus, o reino do céu é semelhante à pérola encontrada. É semelhante ao negociante que procura por boas pérolas. Cristo aqui é semelhante àquele que negocia por boas pérolas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quem é a pérola que foi encontrada por Cristo? Quem é a pérola que foi encontrada por Cristo? Os que pertencem a Ele, os seus filhos, nós fomos encontrados por Cristo. Nós fomos encontrados por Cristo. E por isso nós lembramos que Jesus em nenhum momento ele pediu algo que ele não fez anteriormente. Jesus nunca falou, nunca pediu algo de forma desconexa, como aquele que nunca sofreu, como aquele que nunca entregou nada, porque o exemplo dele é infinitamente superior. Infinitamente superior. Ele deixou tudo para nos comprar. Tudo para nos comprar. Jesus entregou a sua glória para nos comprar. Ele se humilhou, se fez servo, habitou entre nós. Ele não é aquele líder que manda, mas não faz. Ele fez infinitamente mais do que nós fizemos ou poderíamos fazer em toda a nossa vida. Nós podemos seguir o seu exemplo porque antes ele fez e ele nos capacita a fazer. Nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. E essa é a ideia contrastante das parábolas.
A nossa resposta diante do tesouro escondido somente é possível porque Ele nos amou primeiro. Por meio de uma visão humana, nós sim respondemos ao que Deus faz. Nós encontramos em algum momento inesperado na nossa vida esse tesouro. Sim, mas do ponto de vista de Deus e da realidade, nós antes fomos encontrados como boas pérolas e alto preço foi pago. Alto preço foi pago. Porque, em primeiro lugar, a gente vê que foi pago um preço de humilhação, como Filipenses 2, de 6 a 8 coloca. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E além disso, foi pago um preço de sangue. Como o versículo 8 fala, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o que mais curioso de tudo é que, de acordo com o texto, nós temos valor. Nós temos um valor imensurável. Mas aqui eu procuraria deixar bem claro para você o seguinte: o nosso valor não está em nós. O nosso valor não está em nós, porque se o nosso valor estivesse em nós, de fato Jesus seria o pior dos negociantes. O nosso valor não está em nós, não está no que a gente pode entregar. Não está. O nosso valor está em nós sermos feitos à imagem de Deus, e isso faz com que a gente possa, pelo desígnio de Deus Pai, por meio da obra do Espírito Santo, por meio da obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, faz com que a gente possa refletir a glória de Deus. Aí está o nosso valor. O nosso valor não está em nós, mas em nós sermos feitos para refletir a Deus. Por isso, cada vez que você pensar, o que Deus viu em mim? O que Deus viu em mim? Lembre que Ele te viu como uma pérola que foi feita para refletir a sua glória. Ele te viu como uma pérola que foi feita para refletir a sua glória. E aqui temos vários paralelos que a gente pode fazer, porque a gente pode perguntar, a nossa vida tem refletido a glória de Deus? Nós temos sido embaixadores de Cristo na terra? Porque aqui percebemos que tudo o que Cristo faz, nós somos chamados a fazer. Tudo o que Cristo faz, nós somos chamados a fazer. Cristo é aquele que lança a semente. Nós somos chamados a lançar a semente do Evangelho. Cristo é o grão de mostarda que se torna repouso para todos aqueles que a Ele vêm. Nós somos chamados a ser como essa árvore, que é um lugar de bênção. Cristo é o fermento que influencia. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Cristo vendeu tudo o que tinha por nós e para a sua glória. E nós somos chamados para abandonar tudo o que temos para a sua glória. Ele não pede nada que Ele não tenha feito antes e que Ele não continua fazendo. Cristo, de novo, pergunta, Cristo, de fato, é o maior bem que nós possuímos? É o maior bem que nós possuímos? O exemplo de Cristo nos mostra o seguinte, por exemplo, quando a gente olha para Hebreus 12, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que seria não fazendo caso da sua humilhação, da sua vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Cristo, com alegria, nos amou, com alegria tudo entregou, para nos trazer de volta para Ele, para que vivêssemos para Ele. A entrega de Cristo foi infinitamente maior, evidenciando o seu infinito amor. Infinito amor. Cristo é de fato o maior bem que nós possuímos? A nossa vida demonstra se é ou não.
a nossa vida demonstra se é ou não, claramente. Porque nós estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo por dinheiro, por pessoas, por reconhecimento, por honra. Mas a gente não está disposto a abrir mão do nosso tempo para ter um tempo de qualidade com Deus. E aqui não estou falando de orações que você faz, que nós fazemos durante o dia. Ah, Deus, obrigado, abençoa esse momento. Estou falando de tempo de qualidade. Parar. Tempo de qualidade para parar, ouvir, falar, meditar na palavra. A gente abre mão do nosso sono se a gente vê uma oportunidade para a gente ganhar alguma coisa. A gente abre mão do nosso sono para poder viajar para algum lugar, num horário com menos trânsito. Mas nós não abrimos mão do nosso sono e do conforto para estar com Deus. E depois a gente coloca a culpa na correria do dia. O dia está corrido. A gente não abre mão do nosso tempo de desestresse, da nossa série favorita, do dorama que você gosta de assistir. Quem gosta de um dorama? Você não abre mão. A gente não abre mão dos nossos vícios. Engraçado, né? Suzane, o que é? Doramês. Mas a gente dificilmente abre mão dessas coisas. A gente não abre mão da nossa alegria, a gente não abre mão do mínimo desconforto, a gente não abre mão da nossa razão, a gente não abre mão do nosso ressentimento, a gente não abre mão do nosso orgulho, mas a gente abre mão frequentemente da nossa devocional. A gente abre mão de servir o nosso irmão. A gente abre mão de nossa comunhão uns com os outros, por picuinhas. A gente abre mão de brilharmos a luz de Cristo. E o pior é que quando a gente, no fim, abre mão por algo que aponta para Cristo, por amor de Cristo, a gente faz sem nenhuma alegria, com peso. E depois a gente ainda lança na cara de Deus: ó Deus, eu fiz, viu? Depois você me dá alguma coisa. Agora você me deve, Deus. Isso, mais uma vez, é um problema do coração, que somente Cristo pode resolver. É um problema do coração que somente Cristo pode resolver. Se a gente não entrega tudo em alegria por Cristo, nós não estamos seguindo o exemplo de Cristo. E dessa forma, não há sentido de vivermos, porque a gente vai estar se enganando. Nós vamos nos enganar a nós mesmos, mas não a Deus. A gente precisa orar assim como o salmista ora no Salmo 51, versículo 10 a 12. Primeira parte que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui em mim a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E não acaba aí. Não acaba aí. Lembrando que essa alegria não fica estancada em nós, mas ela se espalha e alcança outros, porque o texto continua no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vocês veem essa conexão? Vocês conseguem ver essa conexão? Essa alegria em Cristo que transborda e é uma luz para que outros vejam, para que pecadores se convertam a Cristo. E esse tesouro que é o próprio Cristo, que causa uma alegre entrega, evidencia a grandeza de Deus a todos à nossa volta. A todos.
E aqui eu lembro da célebre frase do John Piper que diz: Deus é mais glorificado em nós quanto mais satisfeitos estamos nele. Cristo é mais glorificado, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quanto mais satisfeitos estamos nele, mais o glorificamos, mais o evidenciamos no mundo sem cor, mais evidenciamos que a glória de Deus é mais valiosa do que qualquer bem aqui, de que qualquer bem presente, e todos à nossa volta vão desejar adorar esse grandioso Deus. Porque eu não sei você, mas eu acho incoerente um vendedor de um produto te garantir que o produto dele é perfeito, é melhor do que da concorrência, mas horas depois você vê ele usando o produto da concorrência. É incoerente. Vocês não acham? É incoerente dizer que a gente ama, que a gente expressa que Cristo é o nosso bem mais precioso, mas logo depois, na primeira oportunidade, o vendemos para alimentar os nossos desejos. É muito incoerente. Por isso, eu quero que você lembre da seguinte sequência, no último slide, para terminar o sermão. Quando eu não entrego tudo em alegria por Deus, significa que Deus não é valioso para mim. Acho que você pode colocar só o último, por gentileza. Quando não entrego tudo em alegria por Deus, significa que Deus não é valioso para mim. Se Deus não é valioso para mim, Ele não está sendo adorado. E se Ele não está sendo adorado, Ele não está sendo evidenciado no mundo. E se Ele não é evidenciado no mundo, eu deixo de ser uma boa pérola. E dessa forma eu vivo uma vida sem sentido algum. Sem sentido algum. Porque eu deixo de ser aquele a quem Deus me fez para ser. Eu deixo de ter sentido. Vamos orar. Grandioso Deus, como precisamos do Teu agir nas nossas vidas, porque com tanta facilidade, Pai, nós deixamos de Te amar, Deus. Nós Te vendemos pela nossa razão, pelo nosso senso de justiça, pela nossa busca de alegria, nós Te trocamos tão facilmente, Pai. O nosso coração é tão duvidoso, Pai. Nosso coração é tão inconstante, Deus. Por isso, Deus, renova em nós a alegria da Tua salvação, Deus. Renova em nós a alegria da Tua salvação constantemente, nos momentos que formos atraídos pelo mal, nos momentos em que queremos Te abandonar. Trabalhe nos nossos corações, Deus, porque nós precisamos de Ti, nós fomos feitos para viver para Ti, Deus. Nos livre, Deus, de vivermos vidas sem sentido, Pai. Nos livre, Pai, de vivermos uma vida que aponta para nós e não para Ti, Deus. Nos livre, Deus, nos livre, Pai. Cria em nós um coração que Te busque alegremente, ansiosamente, e que deseje como maior bem a Tua presença, que anseie gastar tempo contigo na manhã, quando não tem ninguém acordado, onde há silêncio, porque como é humilhante ver que tem pessoas que acordam cedo para trabalhar para os seus chefes, mas nós não acordamos cedo para estar com o dono do universo, Deus. Cria em nós um coração que Te ame acima de todas as coisas, com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo,
o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.